Segundo livro dos Macabeus. Cartas aos judeus do Egito. Primeira carta. 1. Aos irmãos aos judeus que estão no Egito, saudações. Seus irmãos, os judeus que estão em Jerusalém e os da região da Judéia, almejam-lhes paz benéfica. Que Deus vos cumule de benefícios e se recorde de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, seus servos fiéis. Que vos conceda a todos a disposição para reverenciá-lo e para cumprir seus mandamentos com um coração grande e ânimo resoluto. Que ele vos abra o coração à sua lei e a seus preceitos e vos conceda a paz. Ele escute as vossas orações, reconcilie-se convosco e não vos abandone no tempo adverso. Quanto a nós, aqui agora mesmo, estamos orando por vós. Durante o reinado de Demétrio, no ano 169, nós, os judeus, vos escreveremos o seguinte: no auge da aflição que nos sobreveio no decorrer destes anos, desde quando Jasão e seus partidários desertaram da terra santa e do reino, incendiaram o portal do templo e derramaram sangue inocente. Nós elevamos súplicas ao Senhor e fomos atendidos. A seguir, oferecemos sacrifícios e flor de farinha, acendemos as lâmpadas e apresentamos os pães. Agora, pois, procurai celebrar os dias das tendas do mês de Casleu, no ano 188. Segunda carta. Destinatários: os habitantes de Jerusalém e os que estão na Judéia, o conselho dos anciãos e Judas, a Aristóbulo, preceptor do rei, Ptolomeu e pertencente à linhagem dos sacerdotes ungidos, bem como aos judeus que estão no Egito. Saudações e votos de saúde. Ação de graças pela punção de Antíoco. De graves perigos por Deus libertados, nós lhe rendemos grandes ações de graças, como a quem combate ao nosso lado contra o rei, pois ele mesmo expulsou os que tinham entrincheirado na cidade santa. De fato, seu chefe, tendo marchado contra a Pérsia, junto com o seu exército, aparentemente irresistível, foi cortado em pedaços no templo de Naneia, graças a um estratagema empregado pelos sacerdotes da deusa. Na ocasião em que, sob pretexto de desposá-la, Antíoco apresentou-se no lugar sagrado junto com os seus amigos, com o objetivo de apoderar-se das muitas riquezas a título de dote. Os sacerdotes de Naneion as expulsaram. Ele havia se apresentado com poucos companheiros no recinto sagrado. Tendo então fechado o templo, mal entrara Antíoco. Os sacerdotes abriram a porta secreta do forro e fulminaram o príncipe, arremessando-lhe pedras. A seguir, cortaram-no em pedaços e, decepando-lhe a cabeça, atiraram-na aos que se encontravam fora. Em todas as coisas seja bendito o nosso Deus, que assim entrega à morte os que cometeram sacrilégio. O fogo sagrado milagrosamente preservado. Estando nós para celebrar a purificação do templo, no dia 25 do mês de Casleu, ocorreu-nos ser nosso dever informar-vos disso, a fim de que vós também a celebreis à moda da festa das tendas e em memória do fogo, que se manifestou quando Neemias, tendo reedificado o templo e o altar, ofereceu sacrifícios. De fato, enquanto nossos pais eram conduzidos para a Pérsia, os piedosos sacerdotes de então tomaram do fogo do altar secretamente e o ocultaram na cavidade de um poço esgotado. Ali o deixaram em segurança, de tal modo que o lugar ficou ignorado de todos. Tendo, porém, decorrido muitos anos, quando a Deus aprouve, Neemias, enviado do rei da Pérsia,
mandou que procurassem o fogo os descendentes dos sacerdotes que o tinham escondido. Como estes referissem que, de fato, não havia encontrado fogo, mas só uma água espessa, ele mandou-os tirar um pouco dessa água para que lhe trouxessem. Tendo então trazido o que era necessário para os sacrifícios, ordenou Neemias aos sacerdotes que aspergissem com aquela água a lenha e quanto se encontrava sobre ela. Apenas feito isso, e chegado o momento em que o sol, antes encoberto por nuvens, reapareceu a brilhar, uma grande fogueira acendeu-se, causando a admiração de todos. Enquanto se consumia o sacrifício, os sacerdotes recitaram a oração. Todos os sacerdotes com Jonatas, que entoava, e os outros, inclusive Neemias, respondiam. A oração era a seguinte: Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, temível e forte, justo e misericordioso, o único Rei e o único bom, o único generoso e o único justo, todo-poderoso e eterno, que salva Israel de todo o mal, que fizeste de nossos pais teus escolhidos, e os santificaste. Recebe este sacrifício por todo o teu povo de Israel, e guarda e santifica a tua herança. Reúne os nossos dispersos, liberta os que estão escravos entre as nações. Olha para os que são desprezados e abominados, e reconheçam as nações que tu és o nosso Deus. Castiga os que nos tiranizam, e com soberba nos ultrajam. Planta o teu povo no teu lugar santo, como disse Moisés. Entretanto, os sacerdotes cantavam os hinos ao som da harpa. Depois, assim que se consumou o sacrifício, Neemias ordenou que se derramasse o resto da água sobre grandes pedras. Apenas feito isso, acendeu-se uma chama, a qual, porém, logo se apagou enquanto a luz que se erguia do altar continuava a brilhar. Quando se divulgou o acontecido, também ao rei dos persas, se referiu que, no lugar onde os sacerdotes deportados haviam escondido fogo, ali aparecera a água com a qual os companheiros de Neemias purificaram as oferendas do sacrifício. Então o rei, cercando o local, declarou-o sagrado, depois de haver comprovado o fato. E com eles, aos quais assim favorecia, partilhava dos muitos lucros que dali auferia. Os companheiros de Neemias deram a esse líquido o nome de Nefta, que quer dizer purificação, mas por muitos é chamado de Nafta. Capítulo 2. Jeremias esconde o material do culto. Encontra-se nos documentos que o profeta Jeremias deu aos deportados a origem de tomarem do fogo, como já foi indicado. Além disso, confiando-lhes a lei, o profeta recomendou aos deportados que não se esquecessem dos mandamentos do Senhor, e que, à vista das estátuas de ouro e prata e dos ornamentos de que estavam revestidas, não se deixassem desviar em seus pensamentos. E dizendo outras coisas semelhantes, exortava-os a que não deixassem a lei afastar-se de seu coração. No documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhasse com a tenda e a arca, ao sair ele para a montanha, onde Moisés, tendo subido, contemplou a herança de Deus. Ali chegando, Jeremias encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes, obstruindo depois a entrada. Aproximando-se então alguns dos que o tinham acompanhado, ao pretenderem assinalar o caminho, não puderam mais identificá-lo. Ao saber disso, Jeremias censurou-os, dizendo: o lugar permanecerá incógnito até que Deus realize a reunião do seu povo, mostrando-se misericordioso. Então o Senhor mostrará de novo essas coisas, e aparecerá a glória do Senhor, assim como a nuvem
como se manifestava no tempo de Moisés e quando Salomão rezou para que o lugar santo fosse grandiosamente consagrado. Narrava-se também que este dotado de sabedoria ofereceu sacrifícios pela dedicação e pelo acabamento do templo, e à semelhança de Moisés, que havia orado ao Senhor do céu, descendo fogo que consumiu as oferendas do sacrifício. Assim também Salomão orou. E o fogo, descendo do alto, devorou os holocaustos. Moisés havia dito: por não se ter dele comido, o sacrifício pelo pecado foi consumido. Da mesma forma também Salomão celebrou os 8 dias. A Biblioteca de Neemias. Também nos documentos e nas memórias de Neemias eram narradas essas coisas. E além disso, como ele, fundando uma biblioteca, reuniu os livros referentes aos reis e aos profetas, os escritos de Davi e as cartas dos reis sobre as oferendas. Da mesma forma também, Judas recolheu todos os livros que tinham sido dispersos por causa da guerra que nos foi feita, e eles estão em nossas mãos. Se, pois, deles precisardes, quaisquer que sejam, enviar-nos pessoas que vô-lo possam levar. Convite à festa de dedicação do templo. Estando, pois, para celebrar a purificação, nós vos escrevemos. Fareis bem, portanto, em celebrar estes dias. E Deus, que salvou todo o seu povo e a todos restituiu a herança, a realeza, o sacerdócio e a santificação, como havia prometido pela lei, em Deus nós esperamos que Ele terá logo compaixão de nós, e que, de qualquer região sobre o céu, nos reunirá no lugar santo, pois foi Ele que nos arrancou de grandes males e purificou o lugar. 2. Prefácio do autor. Os fatos referentes a Judas, Macabeu e a seus irmãos, a purificação do grandioso templo e a consagração do altar, as guerras contra Antíoco Epifanes e seu filho Epator, as aparições vindas do céu em favor dos que generosamente realizavam façanhas pelo judaísmo, a ponto de, embora poucos, devastarem todo o país e, porém, em fuga as hordas bárbaras, o fato de recuperar o templo, afamado em toda a terra habitada, de libertar a cidade, de restabelecerem as leis que estavam para ser abolidas, tendo-lhes sido propício o Senhor com toda a sua mansidão, todos esses acontecimentos expostos por Jasão de Cirene em 5 livros, tentaremos sintetizá-los num só compêndio. De fato, considerando a afluência dos números e a dificuldade que existe por causa da abundância da matéria, para os que desejam adentrar-se nos relatos dessa história, tivemos o cuidado de proporcionar satisfação para os que pretendam apenas ler, facilidade para os que se interessem por confiar os fatos à sua memória, utilidade, enfim, a todos a cujas mãos chegar este livro. Para nós, porém, que assumimos a dura tarefa deste resumo, não foi coisa fácil, mas antes uma obra de suores e vigílias, como também não é empenho simples o de quem prepara um banquete e procura a satisfação dos outros. Contudo, pelo reconhecimento que esperamos de muitos, de boamente submetemo-nos à dura tarefa, deixando ao historiador a exata distinção de cada pormenor, para nos esforçarmos para seguir as linhas de um simples resumo. E assim como o arquiteto de uma casa nova deve responsabilizar-se por toda a estrutura, ao passo que aquele que se encarrega de pintá-la e decorá-la deve procurar os materiais adequados para sua ornamentação, da mesma forma penso que deve ser o nosso caso, de fato, engolfar-se e como que pervagar pelos acontecimentos, detendo-se com curiosidade nos pormenores. É dever do autor primordial da história. Quanto ao que dela faz uma adaptação, deve-se-lhe conceder que procure a brevidade no expressar e renuncie, portanto,
a exposição exaustiva dos fatos. Aqui, pois, demos início à narração. Só isto, acrescentando ao fato que já foi dito, seria simplório alongar-se antes da história para depois resumir a própria história. 3. Episódio de Heliodoro. 3. A vinda de Heliodoro a Jerusalém. Quando a cidade santa era habitada numa paz completa e as leis eram observadas do melhor modo possível, graças à piedade do sumo sacerdote Onias e à sua intransigência contra o mal, acontecia que os próprios reis honravam o lugar santo e glorificavam o templo com os dons mais esplêndidos. Tanto assim que Seleuco, rei da Ásia, provia com suas rendas pessoais a todas as despesas necessárias para as liturgias dos sacrifícios. Ora, certo Simão de estirpe de Bilgar, investido no cargo de superintendente do templo, entrou em desacordo com o sumo sacerdote a despeito da admiração dos mercados da cidade. Não conseguindo prevalecer sobre Onias, foi ter com Apolônio de Tarso, que naquela ocasião era o estratego da Círia e da Fenícia, e referiu-lhe que a Câmara do Tesouro em Jerusalém estava repleta de riquezas indizíveis, a ponto de ser incalculável a quantidade de dinheiro, e que esse dinheiro não tinha proporção alguma com as despesas dos sacrifícios, sendo portanto possível fazer tudo isso cair sobre a posse do rei. Entrevistando-se então o rei, Apolônio informou-o acerca das riquezas que haviam sido denunciadas, e o rei, escolhendo Heliodoro, superintendente dos seus negócios, enviou-o com ordens de proceder à requisição das referidas riquezas. Heliodoro pôs-se logo a caminho, aparentemente para uma viagem de inspeção à cidade de Celecíria e da Fenícia, mas na realidade a fim de dar cumprimento ao desígnio do rei. Chegando a Jerusalém e recebido com benevolência pelo sumo sacerdote e pela cidade, referiu-lhe a informação recebida e manifestou claramente o objetivo de sua presença, perguntando a seguir se as coisas eram realmente assim. O sumo sacerdote fez-lhe ver, então, que os depósitos eram das viúvas e dos órfãos, uma parte, porém, pertencendo a Hircano, filho de Tobias, varão eminente, colocado em alta posição, e que, ao contrário do que falsamente andava propalando o ímpio Simão, o total de talentos de prata era de 400, sendo 200 os de ouro. Enfim, devia ser absolutamente impossível cometer injustiça contra os que haviam confiado na santidade do lugar e na majestade e inviolabilidade do templo, alvo de veneração do mundo inteiro. A consternação da cidade. Heliodoro, porém, em vista das instruções recebidas do rei, resolutamente afirmava que esses bens deviam ser transferidos para o tesouro real. Tendo a seguir fixado uma data, apresentando-se para dirigir o inventário dessas riquezas. Entretanto, não era pequena a consternação em toda a cidade. Os sacerdotes, atirando-se diante do altar, com as vestes sagradas, invocaram o céu que havia promulgado as leis sobre os depósitos, para que conservasse intactos esses bens em favor daqueles que os tinham depositado. Quando viesse o semblante do sumo sacerdote, quem visse o semblante do sumo sacerdote, sentia ferir-se o próprio coração, a tal ponto o olhar e a alteração de sua cor revelavam a agonia de sua alma. Tomando pelo pavor e estremecendo em todo o corpo, este homem manifestava, aos que observavam, a dor que lhe ia no coração. Até mesmo das casas precipitavam-se muitos, como em rebanho, a participarem da oração pública,
motivada pelo fato de o lugar estar para cair em opróbrio. As mulheres cingidas de pano de saco abaixo dos seios aglomeravam-se nas ruas. Dentre as moças, as que estavam retidas em casa, acorriam umas, aos portais outras, sobre os muros, e ainda outras debruçavam-se à janela. Todas, porém, estendendo as mãos para o céu, faziam a sua súplica. Era comovente ver a prostração confusa da multidão e a ansiedade do sumo sacerdote, tão intensamente angustiado. Esses, pois, invocaram ao Senhor Todo-Poderoso para que, com toda a segurança, preservasse intactos os depósitos em favor daqueles que os tinham depositado em confiança. De sua parte, porém, Heliodoro dispunha-se a executar o que fora decidido. Castigo de Heliodoro. Já estava ele com seus guardas ali junto à câmara do tesouro, quando o soberano dos espíritos e de todo o poder manifestou-se com tal esplendor que todos que haviam ousado entrar, feridos pelo poder de Deus, sentiram-se desfalecer e desencorajar-se. A seus olhos apareceu um cavalo ricamente ajaezado, montado por temível cavaleiro, movendo-se impetuosamente. O animal agitava contra Heliodoro suas patas dianteiras. Quem o cavalgava parecia ter armadura completa de ouro. À sua frente apareceram ainda outros 2 jovens, extraordinários por sua força, belíssimos na aparência, magníficos em suas vestes. E estes, tomando posição de ambos os lados junto a Heliodoro, começaram a açoitá-lo sem trégua, desfechando-lhe um sem número de golpes. Então caiu ele de repente por terra, e, envolvido em profunda escuridão, tiveram de levantá-lo e depô-lo numa padiola. Assim, reconhecendo abertamente a soberania de Deus, levaram para fora aquele que, pouco antes, com numeroso séquito e com toda a sua guarda de corpo, havia penetrado na referida câmara do tesouro, e agora estava reduzido à incapacidade de ajudar-se a si mesmo. Ele, portanto, abatido pela força da ação divina, jazia muito, sem qualquer esperança de salvação, enquanto os outros bendiziam ao Senhor, que glorifica maravilhosamente o seu lugar. De fato, o templo, pouco antes repleto de terror e de perturbação, regurgitava agora de alegria e júbilo ante a manifestação do Senhor Todo-Poderoso. Logo, porém, alguns dos companheiros de Heliodoro começaram a pedir a Onias que suplicasse ao Altíssimo para que concedesse a graça da vida a quem jazia inegavelmente no último alento. O sumo sacerdote, então, receando que o rei pudesse receber a ideia de, pelos judeus, ter sido praticada alguma ação criminosa contra Heliodoro, ofereceu um sacrifício para a salvação do homem. Enquanto o sumo sacerdote oferecia o sacrifício de expiação, os mesmos jovens revestidos das mesmas vestes apareceram de novo a Heliodoro e, conservando-se de pé, disseram-lhe: Rende muitas graças ao sumo sacerdote Onias, pois é por ele que o Senhor te concede a graça da vida. Tu, pois, açoitado pelo céu, anuncia a todos o grandioso poder de Deus. A seguir, dita essas palavras, tornaram-se invisíveis. Conversão de Heliodoro. Heliodoro, então, tendo oferecido um sacrifício ao Senhor e formulado as mais intensas preces àquele que lhe concedera continuar a viver, despediu-se de Onias e voltou com seu exército para junto do rei. A todos dava testemunho das obras do sumo Deus, obras que ele havia contemplado com seus próprios olhos.
Quando o rei perguntou a Heliodoro sobre quem seria apto a ser enviado ainda uma vez a Jerusalém, este respondeu: Se tens algum inimigo ou conspirador contra a ordem pública, envia-o para lá. Tu o arrebatarás de volta, moído de golpes, se porventura conseguir escapar. Aqui verdadeiramente sobrepaira em torno do lugar santo uma especial força de Deus. De fato, aquele que tem sua habitação no céu é sentinela e auxiliador desse lugar. Ele fere e extermina os que daí se aproximam, com perversos desígnios. Assim se passaram as coisas referentes a Heliodoro e a salvaguarda da Câmara do Tesouro. Dá uma pausa aqui, continuando no próximo.